bem com vocês? Bem-vindos aqui no canal Intensidade com Deus, um canal onde você é ricamente abençoado pelo Senhor por sua palavra. Estou muito feliz, né? Um mês abençoado estamos tendo, 2023 começou a todo vapor e nós estamos aqui para poder abençoar a tua vida. Desde já, queremos agradecer a você que já é inscrito no nosso canal. Muito obrigado por você estar nos ajudando a fazer a obra de Deus. E você que ainda não se inscreveu, vamos lá, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho, porque toda semana tem palavra de Deus para a tua vida. Amém, queridos? E na semana que vem nós iremos retornar com Orando com Intensidade, que é toda quinta-feira. E esse ano nós queremos unir a nossa fé junto com você para poder abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, a tua família. Amém? No nome de Jesus, então se una com a gente. Toda quinta-feira às 20h30 ao vivo. Nós estamos aqui no canal no YouTube, também no Instagram e no Facebook com Orando com Intensidade. É um período de muita oração, muito clamor, um período que nós estamos aqui para poder abençoar você em o nome de Jesus. Amém, queridos? Sem mais delongas, eu quero abençoar a tua vida com uma palavra de Deus, uma palavra um tanto quanto rápida, mas é uma palavra que vai ser eficaz para a sua vida no dia de hoje. Antes disso, vamos lá. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que nós estamos aqui para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? O texto que eu quero ministrar ao teu coração, ele está no livro de Hebreus, no capítulo 6, do verso 4 até o verso 9, e eu trago como tema para a nossa ministração no dia de hoje é ir além, o que Deus espera de nós. Ir além é o que Deus espera de nós. Amém, queridos? O texto da palavra de Deus, ele nos diz assim, Hebreus capítulo 6, você que está aí me acompanhando, capítulo 6, do verso 4 até o verso 9, ele diz o seguinte: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada e recebe as bênçãos de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, porque perto está da maldição, e o seu fim será queimado. Mas vós, ó amados, esperamos coisas maiores e melhores, que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Amém, queridos? Até aqui eu quero trazer uma rápida meditação para a nossa vida no dia de hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui para poder abençoar a tua vida. E eu já começo a ministrar essa palavra para você, dizendo que o Pai, queridos, ele tem todo o direito. Deus, como nosso Pai, ele tem todo o direito de esperar de mim e de você coisas melhores. Deus tem investido na sua vida? Deus tem investido em você? Se Ele tem investido em você, Ele tem um direito legal de esperar algo a mais de você. Ninguém, queridos, ele investe em alguém sem esperar um retorno. Jamais, seja ele no âmbito espiritual, seja ele no âmbito familiar, profissional, no seu âmbito ministerial, ninguém vai investir em você e cruzar os braços e falar: eu não quero nada em troca, ou eu não quero nada, eu não vou exigir dessa pessoa um retorno. Eu estou investindo por investir e está tudo certo. Não, queridos. Todos aqueles que investem, eles esperam um retorno. Eles esperam que esse investimento venha com algo melhor, né? Queridos, então esse texto aqui, ele está querendo nos dizer que é mais ou menos isso. Em Hebreus capítulo 6, do verso 4 até o verso 9, ele fala de pessoas, querido, que o Senhor está esperando algo mais de nós. Mas esse texto aqui, ele fala de pessoas que fracassaram na fé. Se nós observarmos, é um texto um tanto quanto polêmico, né? Mas o texto ele chega ao ponto de dizer que é impossível que essas pessoas que uma vez foram reprovadas, elas sejam restauradas para o arrependimento. Poxa, como que isso está na palavra? Mas, queridos, se nós olharmos, vamos analisar um pouquinho. Mas antes disso, deixe seu like,
se inscreva no nosso canal aí e vai comentando aí se essa palavra está sendo boa para o teu coração. Mas vamos lá para uma análise bíblica aqui. O texto, queridos, ele não está falando exatamente daquele que caiu. O texto ele não está dizendo que o desviado não tem volta. Não é isso que o texto bíblico ele quer dizer. Esse texto ele nos fala de um tipo de cristão que começou a caminhar com Deus, que começou a caminhar com Jesus, começou muito bem, mas esse texto ele está querendo dizer que em algum momento esse cristão ele naufragou na fé. Em algum momento ele deixou a fé. Quem são esses que não podem ser renovados? A Bíblia está dizendo assim em Isaías capítulo 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Quem são esses que não poderão ser renovados? É aqueles que têm a oportunidade de buscar e não buscam. É aqueles que têm oportunidade de orar e não ora. Aqueles que têm oportunidade de jejuar e não jejua. É esse tipo de cristão que começou muito bem, mas não terminou. É esse tipo de cristão que a Bíblia aqui em Hebreus capítulo 6, do verso 4 até o verso 9, ele está nos dizendo. Mas vamos lá, vamos observar um pouco o texto. Olha só, o verso 4 que está dizendo: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Ou seja, aqui ele está mostrando de pessoas que foram iluminadas, pessoas que receberam uma revelação, receberam um entendimento do Espírito Santo, pessoas que viveram experiências com Deus. Repara que ele não está falando de qualquer um, ele está falando de alguém que recebeu, que teve um novo nascimento, ou seja, teve o dom espiritual, recebeu uma revelação divina, é alguém que foi participante do Espírito Santo, porque, olha só, ele fala, provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, ou seja, é alguém que teve uma experiência sobrenatural com Deus. Quem sabe você que está me ouvindo aí, você é uma pessoa assim, que um dia teve uma experiência com Deus, um dia provou do dom celestial, né? E ele nos mostra, querido, aqui, que é uma pessoa que participou de revelações do século vindouro, ou seja, é uma pessoa totalmente envolvida na obra. Mas a ideia é o que Deus quer de nós. Queridos, e eu aprendo aqui, meditando nessa palavra, estudando um pouquinho ela, desde semana retrasada, tenho ruminado essa palavra e hoje, pela madrugada, estava orando também. Eu percebo que todas essas coisas, participar do século vindouro, provar do dom celestial, viver uma experiência com Deus, isto nos mostra, esse texto, querido, ele nos mostra que essas coisas, elas não são suficientes e não são tão importantes para mim e para você. Jefinho, que absurdo, o que você está dizendo? Mas olha só, a Bíblia está falando que eles participaram, uma pessoa que viveu tudo isso, ela participou, mas ele está dizendo assim, mas de vocês, de mim, de você que está me ouvindo hoje, tá, tudo bem, as pessoas viveram experiências, viveram coisas novas, mas de vocês, o que Deus espera de nós? Eu espero coisas melhores, mas de vós, amados, o verso 9, ele está falando, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda assim falamos. Aqueles que estão de pé, eles vão além disso, eles vão além de uma experiência, que vocês sejam mais do que tudo isso, que nós, eu e você, nós sejamos mais do que tudo isso. Então o que é esse mais, Jefinho? Queridos, eu me empolgo pregando essa palavra que é maravilhosa. E o verso 7 até o verso 9 ele diz o seguinte, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai, e ela produz erva proveitosa, para que por quem é lavrada e recebe a bênção de Deus. O verso 8 fala, mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Queridos, observa que isso aqui é uma figura de linguagem. Aqui o autor está contando uma palavra, uma alegoria, né? Nós não sabemos, alguns dizem, foi Paulo que escreveu, mas pela linguagem do livro de Hebreus, provavelmente não foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus.
Mas aqui ele está falando, o autor do livro de Hebreus, ele está falando uma alegoria, uma figura de linguagem. O que isso quer dizer? Ele está mostrando aqui, através de terra boa, terra ruim, ele está querendo mostrar algo para nós. Ele não está falando exatamente da terra, ele está usando essa alegoria, essa figura de linguagem, porque aqui ele está falando que a terra vai ser queimada, e terra não queima. Repara que é uma figura de linguagem. E ele está falando que a terra boa, ela embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa. Ou seja, a terra boa é a terra capaz de absorver, é a terra que retém água, queridos. É a terra que retém água. Ou seja, é quando eu estou ouvindo de Deus, eu estou aprendendo de Deus, eu retenho a palavra, eu retenho a voz de Deus, eu retenho, absorvo aquela palavra e eu dou frutos. E aí ele está falando de uma terra ruim também, o verso 8, que é uma terra ruim que não absorve nada. São aquelas pessoas que vão à igreja, que estão com a Bíblia debaixo do braço. Hoje nem usam muito a Bíblia debaixo do braço, mas tem a Bíblia no aplicativo do celular. Eu estou até mesmo, gente, um absurdo, mas é uma realidade, até mesmo envolvido em ministério, mas não absorve nada, não aprende nada, não está nem aí para as coisas de Deus. Então aqui ele está falando nessa alegoria, dois tipos de pessoas. Pessoas que absorvem e pessoas que não absorvem nada, que não absorvem a palavra. Então, olha só, nós precisamos esse ir além, queridos. Nós precisamos receber da água da palavra. Nós precisamos reter esta água. Nós precisamos, não desperdiçar o investimento de Deus em nossas vidas. Você está conseguindo me entender? E ele está falando assim, olha, de vocês eu espero coisas melhores. Vamos lá, o ápice da ministração. O que são essas coisas melhores? Essas coisas melhores, queridos, é quando eu aprendo, eu absorvo do Espírito Santo, eu retenho a boa água, queridos, e eu correspondo ao Espírito Santo. Essas coisas melhores não é somente uma experiência sobrenatural com Deus, mas é eu corresponder ao que o Espírito Santo está falando com você. Sabe, nós aqui do Intensidade com Deus, às vezes eu, o Rodrigo, o Fernando, o Wellington, o Julinho, às vezes nós paramos para conversar, seja por mensagem, ou seja assim, junto, quando nós estamos no mesmo ambiente. A pergunta é sempre a mesma: o que Deus tem falado com você? Qual é a palavra de revelação? Queridos, eu não sei se você aí na sua roda de amigos, vocês têm essa experiência de compartilhar a palavra, de falar o que Deus está falando, o que o Espírito Santo está gerando, O Julinho, ele tem até uma frase que ele fala que Deus tem falado para ele que é um tempo dele coroar Jesus, é tempo dele coroar Jesus com as atitudes dele. Então, para cada um Deus tem uma revelação, para cada um Deus está pedindo algo, mas o interessante não é, eu ouvi a voz de Deus, eu tenho uma palavra de Deus, eu ando com a Bíblia debaixo do braço, eu vou para o culto, eu levo a minha Bíblia. Mas o interessante, queridos, não é só isto. Nós precisamos absorver as palavras que está sendo ministrada e nós precisamos corresponder ao Espírito Santo. Corresponder o que Ele está falando, o que Ele está dizendo, o que Ele tem para nos ensinar. Queridos, é tempo de você viver coisas extraordinárias no Senhor Jesus. É tempo de você viver coisas maravilhosas, coisas estrondosas em Deus, coisas, ouvir o que Deus tem para você, e não somente ouvir, mas corresponder. O que Deus espera de nós, esse ir além, é além de uma experiência, esse ir além é além do que ouvir uma palavra bonitinha, é eu estar pronto e corresponder. Você tem correspondido ao Espírito Santo? Você tem correspondido o que Deus tem pedido a você? Quem sabe Deus está te chamando para orar de madrugada e você fala, não, vou dormir mais um pouco. Quem sabe o Espírito Santo está te chamando para você pregar a palavra, para você dar um pontapé inicial no teu ministério. Nós temos aqui recebido algumas palavras de revelação e nós estamos tentando, na medida do possível, corresponder, viver esse além, esse algo a mais. E você? Tem correspondido o que Deus tem falado para você? Esse ir além da palavra de Hebreus, capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Esse ir além é corresponder, gente.
É corresponder. Quem sabe você está num lugar muito tranquilo, muito sossegado, e Deus está falando, vai, é um tempo, é o equibalo, é um envio violento, e você cruza os braços e fala, não, não é para mim, é para o irmão que está do meu lado. Queridos, nós participamos de uma igreja que nós tivemos 12 dias de culto direto, na realidade 13, porque teve o culto da virada, e mais 12 dias, os 12 primeiros dias do mês, desse mês de janeiro, nós tivemos culto correspondendo aí a uma campanha, como que se fosse para 12 meses de bênção, né, para que vocês possam entender. E queridos, cada culto era uma palavra diferente. Cada culto era uma palavra de revelação. Mas o interessante não é somente eu ir lá nos 12 cultos, ouvir a palavra, corresponder ali com o dom que Deus me deu na área das artes e tal. Mas o interessante, queridos, é quando eu saio da igreja. O interessante é quando eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu fico ruminando aquela palavra. Tá, Deus, o que o Senhor quer de mim? Tá, Deus, o Senhor quer que eu vá para as missões? O Senhor quer que eu simplesmente vá e lave o pé do meu irmão? O que o Senhor está querendo fazer? Esse ir além, gente, é além de uma experiência, é além de uma voz, é você corresponder. E eu quero, em nome de Jesus, que você corresponda ao Espírito Santo no dia de hoje. Quem sabe você está me ouvindo agora, você parou tudo para assistir a estreia desse vídeo e é tempo de você corresponder ao Espírito Santo. Aleluias! É tempo de você corresponder. Acabou-se o tempo de você ficar batendo palminha e dizer maravilhoso, olha só que lindo, Deus está chamando meu irmão. Mas é tempo de você corresponder ao Espírito Santo. E aí, você tem correspondido? Aonde você está agora, seja tocado. Seja tocado pelo Espírito Santo. Se levante na força do Senhor. Vá além. Deus tem investido em nós, então Ele tem o direito legal de exigir algo mais de nós. E esse algo mais é corresponda. Corresponda ao chamado. Corresponda à presença. Corresponda ao que Deus está te dando. Corresponda em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, queridos? Esta é a palavra que eu tenho para a sua vida. Sei que foi uma palavra rápida, mas espero que essa palavra você venha ruminar ela o dia todo e que você possa ser ricamente abençoado pelo Senhor e pela sua palavra. Amém? Que Deus abençoe você grandemente. Eu aqui do Intensidade com Deus, eu abençoo você, eu abençoo a tua casa, abençoo a vida dos seus filhos e eu declaro todas as suas bênçãos para você, em nome de Jesus. E lembre-se sempre, quanto mais intenso você for com Deus, mais intenso Ele será com você. Amém? Um forte abraço e fique na paz.